capítulo 34 de 2 Crônicas, os 3 primeiros versículos. Tinha Josias, é só 3 versículos, vamos todos nós fazer essa leitura, todo mundo, vamos? Amém? 1, 2, 3. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, nos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Senhor Deus, fala conosco nesta hora, fala conosco aqui no santuário, fala, Deus, através dessa transmissão. Senhor amado, alcance os nossos corações, ó Pai, nos atinja de tal maneira, Deus, que a gente se posicione conforme o Teu querer, conforme o Teu coração, o Teu propósito, em nome de Jesus, amém e amém. Sentado, Bíblia aberta nesse texto. Esse texto, irmãos, a gente lê e às vezes passa com muita velocidade e acaba não percebendo um significado profético, eu diria que numa dimensão que não tem nem como descrever, a dimensão desse texto. Ele começa apenas como, parece que é um mero registro, mas há uma profundidade nesse texto. E eu quero que você hoje olhe as verdades sobre esse homem chamado Josias. O versículo diz: tinha Josias, quanto tempo? 8 anos de idade. Josias tem 8 anos de idade quando começa a reinar. Você conhece alguém de 8 anos de idade? É uma pessoa muito pequena. Fiquei pensando, meu neto tem 7 anos. Falei, meu Deus, 8 anos e alguém que só tem um aninho mais à frente. É um menino. É um menino. Uma criança. Ou um pré-adolescente. Nem pré, é um junior. 8 anos é uma coisinha de nada. E esse garoto de 8 anos, ele começa a reinar. Por que esse homem começa a reinar? Por que esse menino começa a reinar? Ele começa a reinar por uma fatalidade na família, por uma situação na família. O pai dele morreu. O pai dele era o rei. O pai dele é Amon. E Amon morreu. E porque Amon morreu, seu pai morreu, ele assume a linha sucessória. Talvez alguém poderia pensar, puxa vida, tão novinho, se o pai dele tivesse enfrentado a morte, com ele um pouco mais maduro, talvez fosse melhor, né? Não. Vamos, sentado como nós estamos, vamos ler, eu quero que você leia comigo, os últimos versículos do capítulo 33. Você vê o que Deus tem para nós hoje. 33, versículos 21 ao 25. Olha o que diz isso. Crônicas 33, versículos 21 ao 25, para você entender o porquê que Josias começou a reinar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, quantos anos? Escute isso. Amon tinha quantos anos? Tinha 22. Josias é filho de Amon. Josias tinha quantos anos? 8. Agora, olha o versículo seguinte, 22. Ele fez o que o Senhor reprova. Olha que coisa interessante. O pai dele tinha 22 anos. Eu disse 22.
22 anos é 3 vezes praticamente a idade do filho que começou a reinar. 22 anos. Ele começou a reinar com 22 anos. E 22 anos já é um jovem. É adolescente. Já é um jovem. Com 22 anos ele começou a reinar. E diz a Bíblia que ele fez o que o Senhor reprova. A semelhança de quem? Seu pai. Amon prestou culto e sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Quem era então o pai de Amon? Está prestando atenção? Quem era? Manassés. Diga comigo assim: Manassés, pai de Amon, e Amon, pai de Josias. Deus tem algo para você hoje, acredite nisso. Antes de começar a caminhar nesse texto, eu quero que você repita comigo uma expressão. Eu quero que você diga comigo a seguinte coisa: os erros familiares não precisam ser copiados. Eu só ouvi um aleluia. Diga: os erros familiares não precisam ser copiados. Já contei aqui uma das tristezas de um gabinete que eu fiz nessa igreja, em que primeiro atendi a esposa, e a esposa narrou que apanhava do marido, e me deu um ódio, uma ira. Eu falei: eu vou botar esse cara em cana hoje, e chamo ele para fazer um gabinete, e ele confessa que bate mesmo. Eu falei: você quer ser preso? E comecei a jogar pesado. Ele começa a chorar e diz assim: eu cresci numa família que meu pai fazia isso o tempo todo. Foi o que eu aprendi do meu pai. Meu pai batia na minha mãe o tempo todo. E eu casei e estou batendo na minha mulher. Eu não quero, mas é uma coisa que vem em mim. Eu falei: é um demônio o nome dessa coisa, que tem que ser quebrada essa maldição. Aí eu leio na Bíblia isso aqui, ó. Eu leio isso aqui na Bíblia. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança do seu pai. Porém, o filho dele não imitou o pai. Olha que coisa forte esse texto. Vamos para o 34 agora. 34, versículo 1 que nós lemos. 2 Crônicas 34. Vamos agora ler, todo mundo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2, o que diz? Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, o que? Seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Parece que tem um erro gráfico. Não, nadaninha. Capítulo 33, vamos agora a 33, versículo de número 22 em diante. 33, todo mundo diz: ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ou seja, diga comigo assim: Amon imitou o seu pai Manassés. Mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. 24, os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu pai. Irmãos, esse homem ele era tão endemoniado que ele foi morto pelos seus próprios oficiais. Versículo 25, todo mundo junto. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou quem? Aleluia! Diga assim: Manassés gerou Amon. Diga: Amon gerou Josias. Diga assim: Amon imitou as desgraças do seu pai Manassés. Diga assim: mas Josias decidiu que não ia repetir a história. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga assim: a história feia não precisa ser repetida. Aleluia! Você não precisa repetir a história ruim.
Aí diz a Bíblia que Josias, ele decidiu imitar quem? Davi, seu pai. Davi não era pai de Josias. Como é que eu vou entender isso? Irmãos, todos nós temos plantado por Deus na nossa árvore genealógica ou na nossa história que nós estamos vivendo, alguém que a gente pode dizer, vai ser minha referência. Vai ser minha referência. Aquele garoto com 8 anos, quando assume, é colocado naquela cadeira real, eu penso a cabecinha dele assim, não, vovô não foi um bom exemplo. Papai, pior ainda. Papai foi tão ruim, tão ruim, que os próprios oficiais mataram ele. Também não é um exemplo. Ah, já sei. Eu vou buscar lá atrás. Um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vai ser o meu modelo. Aí diz a Bíblia que Josias começa bem novinho, irmãos, com 8 anos de idade, ele começa a governar aquele país, e ele começa a andar nos caminhos de Davi, seu pai. Vamos agora, segue o texto, versículo 2, da sequência. Fez o que era reto, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3, siga, vamos. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Para aí. Se ele começou a reinar com 8 anos, no 8º ano do seu reinado, ele começou ainda moço a buscar a Deus. Ele está com quantos anos? 16 anos. Com 16 anos, esse garoto decide buscar a Deus. Você vai ver uma pérola daqui a pouquinho. Ele decide buscar a Deus com 16 anos. Por que esse texto está na Bíblia, irmãos? Diga comigo assim, se um garoto de 8 anos, ele decide caminhar na estrada certa, e se com 16, ele decide buscar a Deus, diga assim, eu tenho idade suficiente para tomar jeito. Aleluia. Ah, tem, irmãs. Você tem idade suficiente para tomar jeito. Ou então você vai para aquele tudo ou nada da IURD. Oh Deus, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Porque senão, a gente vai ficando velho, caquético, com o mesmo comportamento. Irmão, se um garoto com 8 anos de idade, ele decide que vai ser um bom rei, e com 16, ele decide buscar a Deus. Se eu tenho 64, eu tenho que tomar vergonha na cara. E se você tem 40, 30, pastor, não, peraí. Tem alguém com 16 anos tomou posição. Se um adolescente toma posição, eu tenho o dever de tomar. Amém? Diga comigo assim, repita. Diga, se um adolescente tomou posição, eu não tenho desculpa. Verdade? Não tem desculpa. Que desculpa? Não, pastor, é muito difícil, pastor. É muito difícil ser crente. É o quê? Ser crente hoje em dia é muito difícil. Às vezes eu escuto umas pérolas assim de quem mora na roça. É pérola. Eu não sei se eu interpreto como piada ou como um besterol. Como é que é para ser crente no Rio? Eu falei, igual aqui no interior. Não, mas no Rio? Como é que é para ser crente no Rio? Meu Deus, se eu for para o Rio, eu desvio. Não, tu já está desviado aqui na roça mesmo. Já está desviada na roça mesmo. Porque para ser crente no Rio e ser crente lá no meio do mato, é a mesma coisa, ou não é? Ou será que tem um bairro mais fácil que o outro? Aí eu me mudava para ele. Pastor, dizem que para ser crente tem que morar em Austin. Lá que é bom, lá que a gente é crente. Mas morar no Rio de Janeiro, perto de praia, a gente desvia tudo. Desvia não, meu irmão, desvia não. Porque nós decidimos. Diga assim, eu decidi. Não importa se você mora numa comunidade.
Não importa se você mora numa comunidade ou no asfalto, você decidiu. Olha que coisa linda. Vamos repetir, novamente, diga assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, ele começou a purificar, ajudar a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Do 10º ano, ele está com quantos anos? É só fazer a conta. Do 10º, que número é? 12. Mais 4. Ele está com 20 anos. Ó, com 8 ele vai para o trono. Com 16 ele começa a buscar. E no 12º, ele está com 20 anos. Ele começa no 8º ano a buscar. No 12º, ano 12 anos depois, mais 4, ele está com 20 anos. Com 20 anos esse jovem começa a purificar, a tirar toda a macumbaria que estava colocada ali. Agora eu vou ver para você uma pérola, quero que você veja uma pérola comigo, porque é em cima dela que você vê, meu Deus, eu não tenho desculpa. Vamos para o livro agora de 2 Reis, é a mesma narrativa, mas tem um detalhe aqui que eu quero que você veja. 2 Reis, capítulo 22, é a mesma narração, é a mesma narrativa, mas tem uma pérola. 2 Reis, capítulo 22, de 2 Reis. Eu vou só ler os 2 primeiros versículos para você ver que é a mesma coisa. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedida, e era filha de Adaías, Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Tarará. Agora, olha só, capítulo 22, versículo 8. Não, versículo 3. Esse também é importante. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, e dizendo que ele fizesse a restauração na casa. Versículo 8 do templo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Vamos 9. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram nas mãos dos que o dirigem a obra, e tem o seu encargo na casa do Senhor. Vamos, relatou mais o escrivão Safã dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Agora lê para mim, diga comigo assim: e Safã o leu diante do rei. Josias, sem ter o livro, Josias, sem ter o livro, sem ter ouvido a leitura, ele tomou uma decisão de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus e de buscar o Senhor. Diga comigo assim: ele ainda não tinha o livro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vou chegar agora. Diga assim: eu não tenho desculpa. Diga assim: eu tenho o livro, o Espírito Santo, a comunhão da igreja. Você não entendeu o que eu falei? Esse garoto de 8 anos fez tudo isso sem ter o livro. O livro acontece quando ele começa a purificar, e na purificação, limpando, tirando a idolatria, tirando os ídolos, tirando a macumbaria, ele achou o livro. Aí o livro foi lido, aí ele rasgou a roupa e confessou o pecado. Hoje, nós temos uma vantagem que ele não tinha. Diga assim: eu já tenho o livro. Você já tem o livro. Diga assim: eu tenho o trabalhar do Espírito Santo. E eu tenho a comunhão da igreja. Você tem tudo.
Aí vem a pergunta: por que você não se endireita, hein? Você já tem tudo. O que está faltando? Não, pastor, está faltando um raio, uma explosão e o céu abrir. Não vai acontecer isso não. Isso não vai acontecer. Porque você já tem o livro. Você tem uma casa que você pode entrar e dobrar os joelhos. Você já tem um livro. Você já tem aí o livro que você pode dizer: pastor, me explica porque eu não entendi isso. Aí você vem para a escola dominical. Você já tem as pessoas na igreja que você pode ligar, que você pode perguntar, que você pode procurar um obreiro. Você já tem tudo. Tudo. Então, nesta noite, o que eu quero dizer é a seguinte coisa: não venha para cá dizer que você é resultado de uma família que foi totalmente desaliançada no inferno. Não importa, não importa. Josias, ele decidiu que não iria imitar o passado dele. Josias decidiu que não seria igual. Então você pode hoje decidir que você vai escrever uma história nova para a tua vida. Irmãos, o meu berço não vai determinar o meu futuro. Você entendeu o que eu falei? Diga: o berço não vai determinar o futuro. Por que esse texto está na Bíblia? Está na Bíblia? Eu vou entrar numa área perigosa, mas vou entrar. Com essa libertinagem desse mundo de hoje, em que os iguais podem adotar criança, eu fico pensando, a cabeça de um menino que é adotado por 2 bigodudos. Eu fico tentando pensar a cabecinha dele, quando vai para uma escola e todas as outras crianças, no dia das mães ou no dia dos pais, tem um bigodudo e tem uma bonitona do lado. E quando a escola fala: traga os seus pais, aí vem 2 bigodudos. Ele vai olhar, todas as outras meus coleguinhas, ele tem um bigodudo e uma bonitona do lado. Eu tenho 2 bigodudos, ou 2 barbudos, ou 2 sei lá o quê. Talvez ele pode pensar que aquele é o padrão. Porque à noite, quando ele for, se tiver o hábito, bença pai, bença mãe, para qual dos dois vai dar? Talvez o diabo pode dizer: vai ser igual. Aí esse texto está na Bíblia para dizer que o passado não vai determinar o futuro. Diga comigo assim: Josias, ele tinha tudo para ser mais um endemoniado. Porque o avô foi, o pai foi, e ele tem tudo. Irmãos, sabe quem cunhou aquele ditado que foi o capeta que cunhou? Capeta cria muitos ditados. Filho de peixe, peixinho é. Isso aí é uma máxima do inferno e foi pensado pelo diabo, no sentido que foi colocado. Nem sempre filho de peixe, peixinho é. Porque Josias quebrou a regra. Josias, o que teu pai foi? Pai de santo. Irmão, o Manassés, o avô de Josias, foi tão maluco que ele sacrificou a macumba dele era ritual negro, magia negra pesada. Ele matava gente a demônios. Ele servia vidas ao demônio. O pai dele foi tão endemoniado quanto o outro. Aí nasce o neto. O neto é crente. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a linha sucessória do diabo não precisa continuar. Esse garoto decidiu que seria uma coisa diferente. E eu estou hoje aqui, nessa noite aqui, para falar para você que em nome de Jesus, pare de falar: pastor, eu fumo porque meu pai fumava. Pastor, eu bebo porque meu pai bebia. Pastor, eu sou assim porque meu pai era. Em nome de Jesus, você pode fazer uma história nova. Você pode fazer uma história nova. Diga: eu creio. Diga amém. Diga: é possível escrever uma história nova. Diga assim: os erros familiares vão ficar para trás. Outra pérola de gabinete. Na minha família todo mundo se separou. Eu ouço isso o tempo todo. Na minha família todo mundo se separou. Minhas irmãs todas se separaram. Como é que o diabo... Irmãos, o diabo tem uns adesivos que ele vem e cola assim, ó. Uns adesivos. Quebra esse adesivo no nome de Jesus.
Se na tua família teve alguém que cometeu uma loucura, você vai dizer assim: a minha história vai ser diferente. A minha história vai ser diferente. A minha história vai ser outra. Vamos falar, em que base? Na palavra de Deus. Aí você lembra de Josias. Diga assim: Josias, não vou esquecer mais. Aí, irmãos, me permite a ironia de Deus é dessa dimensão. O que Deus faz? Deus pega uma criança de 8 anos. Porque se pega um velhão, mas ele é experiente, velho, cascudo. Aí não, eu queria ver. Porque, pastor, sabe, eu sofri um abuso quando eu era criança. É que eu fui abandonado. Ele pega uma criança de 8 anos que assume um rei cheio de trauma. Você está ligado? Por que Josias assumiu o trono? Porque o pai foi assassinado. E quem assassinou o pai? Os oficiais palacianos. Esse garoto, quando assume o trono, com 8 aninhos de idade, ele podia ser o cara desconfiado de tudo e de todos. Ele ia ter um trauma. Não, ter um trauma. Talvez um desses vai me matar igual matou o papai. Esse garoto era para ser um garoto perturbado, ser um psicótico. Ele assume o trono e anuncia. Fico pensando naquele garotinho de calça curta. Eu vou andar no caminho de Deus. Vou andar no caminho de Deus. Aí quando faz 16 anos, agora eu vou me consagrar mais. Vou entrar num nível mais pesado. Eu fico pensando nesse garoto criando lá uma reunião do reteté no palácio. Não, eu vou buscar o Senhor, Mas todo garoto faz bagunça. Não, mas eu vou buscar o Senhor. E quando faz 20 anos, ele decide quebrar toda a macumbaria. 20 anos. 20 anos, ele decide quebrar toda a bruxaria. Por que a gente acha, irmãos? O diabo nos convenceu. Não, pastor, é que... Por quê? Por que a gente acha? Está aqui o meu querido médico, doutor, oncologista. O médico pergunta assim: na tua família tem alguém assim, assado, que morreu disso e daquilo outro? E a gente escuta isso, não, porque eu tive um fulano que morreu assim, é quase assim, eu também vou morrer assim. Não, irmão, quebra isso, diga assim, a história comigo é diferente, a história comigo é outra. Comigo a história é outra. A história comigo é outra. Irmãos, eu posso falar isso sim, que contigo a história é outra. Diga assim: eu tenho o livro. Diga: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Diga: e eu tenho a comunhão da igreja. A coisa mais bonita que nós temos, quando a gente está na prova, está na luta, é correr e procurar e falar assim: estou aqui para vocês me cercarem de oração. Aqui na igreja tinha uma irmã, já está na glória, ela usava uma expressão engraçada com a gente aqui na igreja, desde a pesqueira, esposa de um pastor, e dizia assim: me persiga em oração. Toda vez que eu encontrava ela, assim: me persiga em oração, me persiga em oração, me persiga em oração. Me persiga em oração. Eu estou precisando. Me persiga em oração. Nós temos algo que Josias não tinha. Em quem confiar? Algum daqueles oficiais tramaram a morte do pai. Mas a Bíblia diz: eu vou levantar os olhos e vou olhar para o alto. E esse garoto, ele decide que a história vai ser diferente. Irmãos, nesta noite eu quero profetizar isso na tua vida. Eu queria que você pegasse esse texto aqui e colocasse esse texto dentro de você. E você vai dizer assim, diga novamente, diga assim: os erros familiares não precisam ser copiados e não serão. Aleluia! Não vai ser copiado, não vai ser copiado, não vai ser copiado, não vai ser copiado, não vai ser copiado. Há um tempo atrás, conversando com alguém, surgiu do nada um papo do nada, de aquela celebração de final de ano. Não celebro lá não. Por quê? Eu lembro ainda, todo final de ano,
Meu pai bebia, ficava bêbado, xingava, falava palavrão. Aí eu decidi não comemorar a virada de ano. Eu falei, mas peraí, então porque alguém na tua família enfiava os pés pelas mãos e fazia loucura, você cancela uma celebração? Não, para com isso. O problema então não está nele, está em você que quer repetir isso. Você vai decidir. Agora vamos ter uma celebração e não vai ter bebida. Não vai ter bebida alcoólica, não vai ter isso, e não vai ter ninguém bêbado. A gente tem que decidir o que a gente quer. Graças a Deus meu pai não fumava, mas se meu pai fumasse, eu não compraria para minha casa um cinzeiro. A cena está forte ainda, o dia que um chefe meu foi na minha casa, sentou no sofá e pegou um cigarro. Quando acendeu, a minha filha falou, ele era o dono da empresa. Moço, o senhor vai fumar? Aqui em casa meu pai não fuma, aqui não tem nada para fumar. Ele quase engoliu o cigarro aceso. Eu fui pegar água para ele, quando eu voltei, ele está sem graça. E eu falei, aconteceu alguma coisa, o que foi? Aí ela é engraçada. Ela é engraçada. Eu falei, o que foi? Ela falou que aqui ninguém fuma. Eu falei, menina, não, tipo assim, tentei ajeitar a coisa, mas a palavra dela já tinha colado. Não, foi, desculpe, foi mal. Eu falei, ora. Eu não tenho, irmãos, que ficar aqui, não, porque eu sou vítima dessa situação. Você não é vítima de nada, você está debaixo da graça. Você não é vítima de nada. Diga assim, eu estou debaixo da graça. A tua aliança hoje é no sangue de Jesus. A tua aliança hoje é com a palavra. A tua aliança hoje é com o Espírito Santo. Você está debaixo da graça. Agora você tem que decidir. Você tem que decidir. Vamos voltar novamente para você ver uma coisa interessante. Volta lá. 2 Crônicas, capítulo 34. Eu quero que destaca isso que eu vou pedir, por favor. 34, 1 e 2. Coloque lá. 2 Crônicas 34, 1 a 3. Destaque, sublinha isso aqui. Tinha Josias 8 anos de idade. Destaque isso aqui. Quando começou, versículo 2. Vamos para o 2. Destaque, sublinha isso aqui. Fez o que era reto. Depois grife isso. Andou em todo caminho. E depois grife isso. Não se desviou. São 3 coisas. Fez o que era reto. Andou em todo o caminho. E não se desviou. Em nome de Jesus. Isso aqui é um garoto de 8 anos de idade. Um garoto que decide fazer o que era reto. Vamos parar com aquela história. Não estou esperando Deus agir. Pare com essa mentira do inferno. Pare com essa mentira. Eu estou esperando Deus agir. Não, Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E quando o povo começa a marchar, irmãos, o milagre vai acontecer. Estou esperando Deus agir. Não, tira a pedra. Não, tira a pedra. Você tira a pedra que Deus vai começar a agir. Todo milagre de Deus, primeiro teve uma ação nossa. Primeiro, multiplicação dos pães. Manda o povo assentar. Manda o povo se repartir. Sempre tem uma parte nossa. A gente fica de braços cruzados, feito um boquirroto qualquer da vida. Não estou esperando. Esperar não, meu irmão, em nome. Fez o que era reto. Todos nós aqui hoje podemos começar a fazer alguma coisa. O que, pastor? Começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia. Começa a dizer louvado, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? Ainda lembro hoje, ainda como fosse hoje, lá em Olinda, numa vigília, presbítero Durval, ele dizia assim, fica dando glória, dá glória, dá glória, e eu bem novinho, glória, 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 ai, Deus me tomou em língua, glória. Você começa a fazer, diga comigo, fez o que era reto. Diga assim, 2, andou em todo o caminho. A gente quer milagre,
mas está andando no caminho errado novamente. A gente quer milagre, mas está parado. A gente quer milagre, não, eu quero que Deus me arraste. Não, Deus não vai arrastar não. Você começa hoje a dizer, eu vou andar em todo bom caminho. Eu vou andar andou em todo o caminho de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu vou andar no caminho certo. Eu decido hoje que eu vou andar no caminho que Deus tem para mim. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter milagres hoje. Diga, vai ter milagre hoje. Diga, vai ter milagre hoje. Agora, olha o terceiro lugar aqui. Andou em todo o caminho. Diga-me assim, e não se... Como é que faz para a gente não se desviar? É prestar atenção o tempo todo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu. Então, quando eu ando prestando atenção, o que tem? Eu não me... Eu lembro quando eu tirei carteira de motociclista, me disseram uma frase que eu nunca mais esqueci. Motociclista que vê paisagem, vira paisagem. Parece uma... Interessante, é uma máxima. Motociclista que vê paisagem, vira paisagem. O que diz isso? Se você está na moto, meu irmão, tu tem que olhar a pista, toda a situação da pista, olhar para frente, retrovisor, atento a tudo. Você não pode estar... Você se acaba numa poça d'água, numa poça de areia, você morre. Você no carro até pode, porque são 4 pneus, até pode dar uma olhadinha, mas de moto, a 100 por hora, tu não vira, não vê, olha a paisagem não. O carona pode, olha que legal, olha que legal. Você só escuta, não olha não. Tu olha para frente, porque se tu olhar, tu se arrebenta. E não se desviou. Por que não se desviou? Porque ele andou com muita atenção. Deus hoje te trouxe aqui para dizer a você, coloque mais atenção na tua caminhada. Coloque mais atenção, coloque mais atenção, coloque mais atenção. Perceba, discirna. Irmãos, tem tanto lugar que a gente devia pedir demissão rapidinho. Sabia que tem lugar que a gente devia mudar? A gente não discerne, a gente não discerne um ambiente. Ambiente podre, que está carregado de situação, a gente perde o discernimento. E quem perde o discernimento vai sair da estrada. Você entendeu isso hoje? Diga mais uma vez, diga assim, os erros do passado não vão colar em mim. Não vai colar em você. Eu quero nesta noite, irmãos, eu quero contigo levantar um clamor, porque essa palavra tem um significado profético. Deus hoje está dizendo para mim e para você, que se um garoto de 8 anos, que não tem a palavra, ele nem conhecia a palavra, ele nem sabia o que era aquilo, irmão. A palavra foi achada depois, e quando a palavra foi achada, ele já tinha dentro dele a vontade de fazer certo. Deus trouxe você hoje aqui, para apontar para você, que Ele quer aplainar, Ele quer reescrever, Ele quer te ajudar a reescrever a história. E você vai dizer, Deus, eu quero te louvar hoje, porque a minha história, o meu enredo pode ser novo. Amém? O meu enredo pode ser novo. Pastor, não importa, pastor, na minha família ninguém foi crente. Eu não quero tratar disso aí. Eu quero tratar o que você vai ser a partir de hoje. A partir de hoje. Diga assim, você é um homem de Deus. Diga, você é mulher de Deus. A partir de hoje, a tua história vai ser nova. Vai ser nova. Amém ou não amém? Amém mesmo? Escreve aí no computador, coloca no computador, escreve isso aí, para isso ficar marcado. Os erros familiares não precisam ser copiados. Escreva isso e bota na tela aqui, porque talvez você, pastor, eu tenho, não importa. A Bíblia fala de maldição hereditária, e não há maldição sem causa. Eu vou falar fora do microfone. Eu atendi uma pessoa, uma desvio de conduta, aí falou para mim assim, a pessoa tinha, pastor, minha família toda é assim, eu tenho 2 irmãos que são e uma irmã que é, e eram 4 pessoas,
são homossexuais. A minha irmã é lésbica e ele também é. Mas a minha família toda é assim. Eu fiquei olhando aquilo, irmãos, me deu uma ira do diabo. Eu falei, Satanás. E na hora, eu não lembrei desse texto na hora. Ah, meu Deus, se voltar esse gabinete. Repita comigo, diga assim, os erros familiares não precisam ser copiados. Se você teve 3 irmãos que deu para a vida torta, você vai ser o pastor dessa família. Ah, você não viu o que eu falei? Pastor, eu tenho 3 irmãos viciados, você vai ser o profeta dessa casa. O profeta dessa casa. O profeta. Se você tem, olhou para trás, olha, o diabo espudegou tudo. Diga assim, Satanás, a começar de mim a história muda. Os erros não vão ser. Mas o teu avô, eu não tenho aliança com o meu avô, eu tenho aliança com a palavra. É com a palavra. Diz a Bíblia que ele rasgou a roupa, não quando o pai morreu, mas quando ele ouviu a palavra, e a palavra marcou a vida dele. Amém? Diga assim, a palavra vai mudar a minha história. Diga assim, o meu casamento vai ser o melhor casamento da minha família. Diga assim, se você é pai, diga assim, eu vou ser um pai modelo. Não importa o que aconteceu lá atrás. A tua história vai ser diferente a partir de você. Você tem que acreditar nisso, irmãos. Está na palavra. Isso está na palavra. E se está na palavra, é o que vai ser. É o que vai ser, e ponto final. Pastor, mas e a maldição hereditária? Ela não vale para você. Ela não vale para você. Porque você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, e você tem a comunhão da igreja, e vai dizer, olhem por mim, olhem por mim. Irmãos, aqui tem culto de libertação, aqui tem consagração, aqui tem vigília, aqui tem escola dominical, aqui tem gabinete pastoral. Meu Deus, irmãos, tem muita coisa. Você tem a internet, vá para o YouTube da igreja, pega as mensagens do pastor Charles Price, ouça elas 30 vezes, a vantagem, e aprende até a falar inglês, e você vai comer a palavra, vai crescer na palavra, em nome de Jesus, amém? Você pode dar esse brado, diga assim, os erros familiares não precisam ser copiados, e não serão. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, meu irmão. E não serão. Agora escute isso, não é possível mudar os erros da família, mas é possível escrever uma história nova. Você ouviu o que eu falei? Não é possível mudar os erros da família, mas é possível escrever uma história nova. Isso é possível. Isso é possível. Escrever uma história nova é possível, porque Deus vai estar aí à tua disposição. Irmãos, quem não tem uma Bíblia? Meu Deus, a palavra, o que foi perdido lá e acharam, hoje está na nossa casa. Lá em casa, irmão, se eu negligenciar, eu estou nos quintos dos infernos. Eu devo ter umas 40 Bíblias em casa. Tem Bíblia na sala, tudo que é canto, irmão, tudo que é canto tem palavra, irmão. Como é que eu vou? Tem no carro. Falei, meu Deus, eu estou confrontado pela palavra. Mas eu também estou confrontado pelos meus irmãos. Estou em lugar que eu nem imagino. Passa aí, Pai do Senhor, pastor. Falei, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Nem imagino. Passa alguém, Pai do Senhor, varão. Eita. Tempos atrás, semanas, dias aí correndo aí. Irmãos, quem corre na praia, corre descalço. Corre. Estou correndo, passo num canto lá. Pai do Senhor, pastor. Eu olhei para ele. Falei, oi. Sou lá do pastor Tarsis, estive lá. Falei assim, olha, se eu estou no inquérito, irmãos. Olha que doideira. Jamais podia imaginar. Não, estou lá no pastor Tarsis. O senhor foi lá pregando lá, eu estava lá no culto. Falei, que legal. Tudo bem. Então hoje nós estamos cercados, irmãos. Amém?
Aonde você vai? Mercado, hospital, aonde você vai? Tem alguém que te conhece, tem alguém que sabe quem você é. Aonde você chega? Aonde você chega? Agora no hospital eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Minha esposa lá internada, lá, entrava lá, viu a enfermeira, tudo bem, pastor? Falei, a gente se conhece? Não, mas a enfermeira falou que o senhor está aqui. Falei, meu Deus, Jesus, vou tomar um café, passa outra. Oi, pastor, como é que ela está? Falei, a gente se conhece? Não, mas aqui a amiga da amiga falou que o senhor está aqui. Aí, eu falei, Jesus, a gente está cercado por todos os lados. Não se iluda. Você vai fazer uma viagem, vai para um local longe, Gramado, sei lá, e chega lá, desce. Oi, pastor, está fazendo o que aqui? O que é isso? O que é isso? Agora no carnaval desci em outro país, em outra nação, dou de cara com a irmãzinha da igreja. Está falando o que aqui? Não, eu que te pergunto para o senhor, pastor. Eu falei, meu Deus. Ainda bem que eu estava de braço dado com a Luciene. Sabe por que você chega no aeroporto internacional, irmão? Lá em Orlando, irmão, não tem nada a ver, que loucura. Vou sair, ó. Falei, meu Deus, que doideira é essa? Olha o que está fazendo aí. Eu que pergunto o que estão fazendo aqui. Estamos todos à mostra. Sabe qual é a vantagem? Se você está fraco, ore por mim agora. Ora por mim agora. Eu vou me ajoelhar aqui, bota a mão na minha cabeça, porque eu estou sendo tentado. Ore por mim agora. Há cerca de um tempo atrás, um querido aqui da igreja, olha como é que Deus faz. Pegou um avião, desceu em Orlando, para passar uns 15 dias. Eu estou indo para casa, a linha amarela, o telefone toca. Achei o número diferente, fui atender. Era ele gritando, pastor, clama por mim. Aconteceu uma coisa. Eu estou com uma síndrome de pânico, acho que eu vou morrer. Eu estou surtando. Falei, tu está onde? Eu estou nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, caramba. Eu falei, cara, eu estou dirigindo agora. Eu falei, manda um zap para mim do teu hotel. E eu fiz uma oração. Eu falei, cara, eu estou dirigindo, estou correndo, está o trânsito pesado. Meu irmão, mas manda um zap, que Deus, quando eu parar o carro. Parei o carro. Olhei o telefone. Liguei novamente para uma irmã, Consuelo. Está me ouvindo, Consuelo? Um beijo. Mulher de Deus. Dirige ciclo de oração lá nos Estados Unidos. Estudamos no IBP junto. Pastora, hoje ela é pastora. A pastora Consuelo. Hoje é minha. Com saudade. Uma missão para você. Anota esse número. Liga para lá agora. Esse moço está surtando. Acha que vai morrer. Deu um piripaque. Surtou. Pirou da cabeça. Ela anotou e ligou. Expulsou o demônio pelo telefone. Daqui a pouco ele me liga novamente. Pastor, muito obrigado. A irmã orou por mim agora. E pum, foi uma seta do inferno que foi lançada fora. Já estou liberto. Josias não tinha isso. E Josias conseguiu. Diga assim, eu vou conseguir também. Ele não tinha isso. E você tem. Então você não tem desculpa. Não, pastor, eu estou desviando porque você não tem desculpa. Pastor, eu fiquei fraco, o diabo entrou, você não tem desculpa. Porque nós temos uma conexão. Nós temos uma arraial, nós temos uma colocação, nós temos, e se nós temos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa.